Boa noite, ouvintes da Rádio Cultural FM. Boa noite a quem participa e segue a página Ouvintes Sorocaba, que é o nosso canal de notícias. Boa noite aos nossos jornalistas do Jornal da Cultural. Boa noite, Germano Schonfelder. Boa noite, Vinícius de Paula. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, estamos iniciando mais uma edição extra do Jornal da Cultural e hoje nós vamos trazer algumas atualizações sobre o auxílio emergencial, sobre o Covid e também sobre o decreto que o Dória fez nesta sexta-feira. E para iniciar, vamos falar um pouco sobre o auxílio emergencial. Nesta semana, eu gravei uma entrevista com o superintendente da Caixa Econômica Federal, José Luiz Pavanelli. Vou colocar alguns trechos da entrevista e deixar claro que amanhã terá 3 agências abertas em Sorocaba, tá? As agências serão da Lem Ponte, Avenida São Paulo, agência da Vila Nova, na Avenida Ipanema, e do Centro, agência 7 de setembro. Só essas 3 agências estarão abertas para quem quer sacar o seu auxílio emergencial ou resolver alguma pendência ou problema referente ao auxílio. Então, essas 3 agências estarão abertas. Ao todo, no Brasil, vão abrir 680 agências nesse sábado. Importante atentar, o horário será das 8 ao meio-dia, tá? Quem teve o auxílio também não aprovado, eu vou colocar uma parte aqui da entrevista que eu fiz com o superintendente da Caixa, explicando qual é o procedimento, tá? Vamos colocar aqui também. Você que teve o auxílio aí reprovado, vamos falar por quê e por que isso acontece. É isso aí, pessoal da Rádio Cultural FM. Estamos voltando, né, rapidamente aqui na edição do Jornal da Cultural. O seu José Luiz Pavanelli, que é o superintendente da Caixa Econômica e que está aqui ajudando a gente a esclarecer as dúvidas sobre o auxílio emergencial, vai fazer uma errata. Seria isso, José? Sim, eu gostaria de pedir desculpa, foi um erro de informação, na verdade, uma palavra que foi errada. Quando você me perguntou sobre a não aprovação do auxílio emergencial, eu disse, né, recapitulando, que pode ser por 2 motivos, né? O primeiro, por dados inconclusivos, onde a pessoa pode realizar uma nova solicitação. Então, sempre que aparecer dados inconclusivos, a pessoa pode solicitar uma nova avaliação, ela pode se cadastrar novamente, tanto no aplicativo quanto no site. E o outro, que eu falei, benefício não autorizado, na verdade, é benefício não aprovado, né? Então, o cidadão ele poderá contestar o motivo da não aprovação, né, e realizar, se for o caso, a correção no próprio aplicativo. Então, caso apareça benefício não aprovado, né, o cidadão, se for o caso, faz a contestação e realiza no próprio aplicativo essa correção de informação para que assim a DataPrev, que é a responsável pela análise, né, junto com a homologação pelo Ministério da Cidadania, a DataPrev venha a realizar a análise para ver verificar se o cidadão ele será aprovado ou não para o auxílio emergencial. Perfeito. Qual que é o tempo de análise, mais ou menos? O tempo de análise que é colocado é de 5 dias úteis pela DataPrev, né? Depois ela repassa ao Ministério da Cidadania para homologação e repassa essas informações para a Caixa. A Caixa tem até 3 dias úteis para a abertura da poupança social digital, quando for o caso, ou encaminhar para a conta que o cliente informou lá no site do auxílio emergencial. Então, são 5 dias úteis pela DataPrev e 3 dias úteis para efetuar o crédito pela Caixa Econômica Federal. Outra informação importante, quem não tem conta, quem não é bancalizado, não precisa ir na Caixa abrir conta, né? Essa outra informação também é muito importante. Sim, a Caixa, assim como todos os outros bancos, estão atuando, né, nesse período de quarentena apenas nos serviços essenciais. E para o caso do auxílio emergencial, você não precisa abrir uma conta. A Caixa está abrindo a poupança social digital para efetuar o crédito. Essa abertura de conta da poupança social digital, ela é de forma automática. A Caixa faz isso de forma automática, a pessoa não precisa ir. E como ela movimenta? Pelo aplicativo Caixa Tem. Perfeito. É isso aí, eu trouxe um trecho, né, da
da entrevista que eu fiz com o superintendente da Caixa, esclarecendo e elucidando essas informações, quando você não tem o auxílio aprovado, como recorrer, e das pessoas que não têm conta e estão em dúvida se vão ter que enfrentar fila para abrir a conta. Muita gente em dúvida sobre isso ainda, né? Espero que esses atendimentos estendidos aí no sábado consiga resolver bastante a questão das filas, a questão de todo esse problema referente ao auxílio emergencial. Então, amanhã, repetindo, só 3 agências estarão abertas, tá? Agência do Além Ponte, agência da Avenida Ipanema, que estará aberta, e da 7 de setembro. São as 3 agências da Caixa que estarão em funcionamento das 8 ao meio-dia. As demais agências não estarão abertas. Germano Schoenfelder, como é que está a situação do Covid em Sorocaba e também em nível Brasil? Boa noite para quem está acompanhando. Boa noite, Flávia. Flávia, meio alarmante, né? Porque, assim, a nível Brasil, nós estamos com 145 casos, 328. Entendeu? 145 casos, 1.328. Então, imagina quanto que é. Já Isso em óbitos... Sorocaba? Não. Isso, Brasil, nível Brasil. Brasil Sorocaba, tá com 145 mil casos. 145 mil casos? Eu tinha Exatamente. escutado 145 casos, que eu falei, deve ser Sorocaba. Agora você falou 145 mil. Olha como cresceu isso, referente desde o começo aí, né, de abril. Exatamente. Em Sorocaba, Sorocaba confirmado, temos 248 casos. Eu acho que foi na terça-feira que nós tivemos, que a gente estava com 172 casos, 173 casos, mais ou menos, já estamos com 248. Olha como cresceu assim de uma hora para outra. 248. E quantos casos de morte pelo Covid? Em Sorocaba, estamos com 25 Os casos de morte. Confirmados. Em Sorocaba, 25. 25 casos confirmados. 25 casos confirmados. Em relação Brasil, nós estamos com 9.897 casos. Esses dias a gente fez o jornal, foi na terça-feira, ele estava com 6 mil e pouco, beirando aos 7, e na sexta, quer dizer, com uma diferença aí de 3 dias, já está com quase 9, ou já passou de 9? Já passou de 9, está chegando a 10, só para ter uma ideia, está chegando a 10 mil praticamente. Esse pequeno espaçamento. Exatamente. Em 24 horas, de ontem para hoje, simplesmente uma questão de ontem para hoje, tivemos confirmados 751 mortes. Só para ter uma ideia. Só nessas últimas 24 horas, ou seja, de quinta para sexta-feira. Exato, de quinta para sexta-feira. A nível São Paulo, vamos falar de São Paulo, do estado de São Paulo, né, que nós estamos. Já vamos chegar no estado de São Paulo, porque daqui a pouco a gente vai falar do decreto hoje do Dória. Mas nível São Paulo, como é que está? Nível São Paulo, estamos com 41.830 casos. Vou repetir de novo, 41.830 casos confirmados. Óbitos, estamos com 3.416 óbitos confirmados. Nossa, é muita coisa. São Paulo também, bem pesado, né? Bastante, hein? E questão do estado de São Paulo, foi colocado alguns decretos hoje, foi prorrogada, né, a quarentena, é isso, Germano? Foi prorrogada a quarentena. A quarentena ia até 10 de maio, né? A data limite ia ser até 10 de maio. Porém, com a baixa no isolamento social, o governador decretou que essa quarentena vai agora até 31 de maio. Então, até 31 de maio, ele vai ver se esse isolamento vai crescer, vai subir de novo e vai chegar a níveis que ele consiga afrouxar essa quarentena. Ele cogitou ainda, só para você ter uma ideia, ele cogitou hoje à tarde que também, se for necessário, ele entra com lockdown. Exato. Uma situação muito complicada, né? Seria o isolamento total. Seria uma tentativa de tentar achatar a curva. Exatamente. Lockdown, para quem não sabe, é o isolamento mais rígido que tem. O que significa? Que você vai poder, assim, quase não poder sair, você vai ter que fazer só o essencial, em farmácia e em supermercado, só isso. Hospital, se for o caso. Hospital, se for o caso. Aí, quando sempre com justificativa, né?
quando nós conversamos com a Cláudia na Itália, né? Aliás, é bacana trazê-la novamente, porque a Itália é um tipo contrário do nosso, no qual eles estão conseguindo achatar a curva, apagar o fogo todo que o Covid trouxe. Isso que a Itália foi uma devastação muito grande, muitas mortes, né? Mas seria legal falar com a Cláudia novamente, para ver como que foi isso, essa situação, depois de tantas mortes, como que eles estão conseguindo voltar à normalidade, se ainda é possível voltar à normalidade. Porque eu acredito que depois do Covid nada mais vai ser igual, digamos, em muitos sentidos, né? E Exatamente. a Cláudia, ela comentou que até a polícia parava as pessoas na rua e perguntavam o que ela estava fazendo. Ah, estou indo no supermercado, estou a serviço. Então tinha que especificar, porque não era para ninguém ficar na rua mesmo, lá na Itália, né? E aqui a gente já começou com algumas exigências, que é as máscaras, né? Então, dentro dos coletivos, a importância de você colocar a máscara, e espero que as pessoas comecem a se conscientizar, que quem também não tem condições aí de arrumar uma máscara, que também seja amparado, enfim, que todo mundo possa se proteger e se prevenir. Sobre o Covid, tem mais alguma informação? Sobre o Covid, eu apenas completar isso, lembrando que há um decreto do Estado de São Paulo que é obrigatório, desde o dia 7 é obrigatório o uso de máscaras, né? Então, assim, nós estamos com esse decreto também para tentar amenizar a propagação desse vírus. Perfeito. Vinícius, eu queria agora que você comentasse sobre o decreto. O vídeo está no ponto? Boa noite a todos, né? Boa noite mais uma vez a você, Flávia. Boa noite, Germano. O vídeo eu estou procurando aqui o ponto exato, porque, segundo informações que temos, né, durante o pronunciamento do governador de São Paulo hoje, o João Dória citou a cidade de Sorocaba, né, como um índice muito baixo. Ele falou de 30% de isolamento social nos últimos dias, mas segundo um jornal aqui da cidade, se você me permitir citar a fonte da onde? Claro. O jornal Cruzeiro do Sul, se eu não me engano, publicou que Sorocaba está com um índice de 41%. De todo jeito, ainda é um índice muito baixo, ao que se espera, que é o número de 70%. Isso porque 70%, explicando para quem está assistindo a nossa live, é o número mínimo para a gente conseguir achatar a curva e reduzir muitas mortes, né, que possam vir a acontecer por conta do Covid-19 aqui na cidade. Na cidade não, em todo o país, né? E também, no caso, 70% é definido como a taxa mínima, digamos assim, né, para o estado de São Paulo. Então, hoje, na tarde de hoje, no caso, o João Dória, ele veio a público, deu uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na capital, onde ele anunciou hoje, né, no caso, a prorrogação da quarentena do estado até o dia 31 de maio, como havia dito também o Germano. Havia também a expectativa do início do relaxamento nos municípios a partir do dia 11, que vai ser segunda-feira, se eu não me engano. Isso. Dória, então, fez esse pronunciamento também sobre o Dia das Mães, antes de anunciar também a prorrogação, e disse que, abre aspas, o medo é o maior inimigo da economia, né? E que também a quarentena está surtindo efeito. É claro que essa situação da prorrogação da quarentena não caiu muito bem para muita gente ainda defende o relaxamento da quarentena, flexibilização do isolamento social, uma medida para tentar voltar aos empregos também, tentar evitar um colapso maior na economia. Entretanto, uma frase muito interessante do Dória que ele disse durante essa coletiva foi: estamos todos atravessando o pior momento dessa pandemia. Só não reconhecem aqueles que estão cegos pelo ódio ou cegos pela ambição pessoal. O mais triste da história desse país, né? Ele falou que vai passar essa pandemia, mas nesse momento, durante as 2 horas de coletiva de imprensa que ele realizou, ele apresentou vários dados também em slides durante a coletiva. Eu vou ver se eu consigo pegar o ponto exato aqui, desses slides aqui. Né? Isto. Não só da cidade de Sorocaba, mas um slide que mostra o estado de São Paulo inteiro, né? Enquanto isso, tem um ponto aqui que eu gostaria que você me permitisse mostrar, Flávia, que é o mapa do Covid no Brasil. Poderia? Pode, só preciso que você habilite aí Vou compartilhar aqui.
Só... Enquanto isso, eu vou lendo o comentário da Linei. Boa noite, Linei. Obrigada por estar assistindo, participando aqui com a gente, né? Eu gostaria que vocês comentassem o movimento de divulgar apenas as curas. Os jornais estão atendendo esses pedidos e o isolamento vem diminuindo. Como vocês veem esse movimento de pedir apenas boas notícias e pedir que parem de noticiar contágios e mortes? Nesse sentido, a imprensa ela tem obrigação de falar do que está realmente acontecendo. Então, a gente não pode falar só da cura. Exato. Porque em alguns estados, realmente está bem complicado, né? Quando a gente pega mais a parte norte do país, muita gente morrendo e está sendo instalado o caos na saúde pública. Quando a gente fala do caos na saúde pública, a gente não está falando só das pessoas que estão morrendo por Covid. A gente está falando do rapaz que sofre um acidente de moto e ele chega lá, não tem espaço para ele no hospital. Porque quando a gente fala do caos da saúde pública, é isso. É não ter mais espaço para ninguém, porque vai estar lotado. Então, vai ter espaço para quem sofre um acidente, para quem tem qualquer outro problema de saúde. Então, é um problema generalizado. Então, assim, não dá para falar só de curas. A imprensa ela tem que falar o que está realmente acontecendo. E em alguns estados, realmente está refletindo todos os frutos e resultados da falta de isolamento. E isso deve ser retratado. Eu não sei a opinião dos meus colegas. De fato. Olha, Pode falar, Germano, eu já falo. Então, olha, só para completar esse caos, só para ter uma ideia, eu ontem fui fazer umas pautas, né, fui pautado, né, fazer umas fotos, ver como é que está o movimento na cidade, e uma história que me chamou muita atenção era um rapaz que ele estava vendendo alguma coisa no semáforo, bala, essas coisas no semáforo, e ele perguntou o que eu estava fazendo. Falei, eu estou fazendo a pauta voltada a isso, voltado ao movimento, como que está o movimento. E ele comentou que desde que começou esse negócio, ele falou assim, essas palavras dele, negócio de coronavírus, ele tem uma cirurgia para fazer no tornozelo dele, porque ele sofreu um acidente de moto, e com o acidente de moto, com isso, ele tem que fazer uma cirurgia porque o osso colou errado. E com essa coisa da Covid, a cirurgia dele foi cancelada, que seria uma cirurgia eletiva, no caso. E as cirurgias eletivas foram canceladas para dar prioridade para o pessoal que tem contaminação pelo Covid. E ele estava louco da vida, ele estava muito bravo por causa disso, porque ele falou, eu estava com a cirurgia pronta e agora eu não sei quando eu vou fazer essa cirurgia. Está me atrapalhando para trabalhar? Está. Por isso estou vendendo bala aqui no semáforo, para tentar amenizar as contas em casa, amenizar a comida em casa, para me comprar comida em casa. Então, assim, quando a Flávia falou, eu concordo plenamente. Foi um caos na saúde, certo? Então, assim, é um caos generalizado. Agora, já que ela perguntou, assim, dos 248 casos aqui em Sorocaba, nós temos um índice muito grande de recuperação. Nós temos 208 casos recuperados, 15 internados e 9 em UTI. Então, temos 208 casos recuperados. Porém, não dá para ficar, temos 208 casos, eu vou aproveitar, eu vou juntar a galera, eu vou fazer um churrasco, eu vou fazer uma festa. Não dá. Então, estamos vivendo um momento muito grave, sim. Estamos vivendo um momento muito arrepiante, muito terror, para falar a verdade. Na verdade, né? É um momento que exige disciplina, né? Que exige de nós o mínimo, que é ficar em casa. Não é um esforço tão absurdo, mas exige uma disciplina de execução. Quando eu falo esforço absurdo, eu não estou falando do coitado do comerciante que tem a sua pequena lojinha para se alimentar. Mas eu digo para muitas pessoas que querem fazer churrasco, querem fazer festa. Então, muita gente não se controla. Pega aí um feriado, um dia que está final de semana, emenda, e realmente uma live. Exatamente, não tem disciplina alguma, tá? Em algum momento a gente está falando dos comerciantes, porque muitos dependem realmente, e muito menos dos serviços essenciais que não podem faltar ou descumprir aí o seu trabalho. Vinícius, agora falta você com a fala. Respondendo o comentário da nossa amiga Linei, né? Isso, vamos lá. Bom, eu vou ser um pouquinho polêmico nesse ponto, porque assim, durante a Segunda Guerra Mundial,
né? Se matou muitos judeus durante o Holocausto. A gente Agora não você foi divulga. histórico. Não, claro. A gente não divulga a quantidade de judeus que sobreviveram pelo fato de respeito aos judeus que morreram no Holocausto. Justamente pelo fato de buscar a forma de que isso nunca mais se repita, né? Morreram milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A necessidade da gente divulgar essa questão não é para a gente criar sensacionalismo, vender mais jornal, até porque a gente numa live, a gente não recebe por conta disso também, né? E nem deveria, eu acredito que coisas nesse sentido não são nossa questão, né? Mas também essa questão não está em jogo aqui, não está em mérito durante esse assunto. Mas de toda forma, a gente divulga as quantidades de pessoas que estão sendo infectadas todos os dias, os números alarmantes que o Brasil enfrenta, o número de mortes, o número de recuperados, justamente para mostrar que o que a gente está passando é real, não é brincadeira, e não menosprezando o sofrimento dessas pessoas que estão passando pelo Covid-19. Então, o que acontece? A gente tem de noticiar isso. Muitas vezes a gente não quer alarmar a população, não quer levar mais notícias ruins, alarmar uma palavra errada nesse contexto, mas é preciso, justamente para a gente se proteger, para a gente ter respeito àqueles também que estão passando pela doença, que estão sentindo na pele o que é a doença, como nosso colega de profissão, Siqueira Júnior, né, o apresentador de televisão, que no começo da pandemia criticava as posturas, fazia piada, fazia uma situação um pouco desdenhando da situação toda, pegou Covid, gravou um vídeo e falou, gente, não é brincadeira. E de fato não é brincadeira. Na Itália, a gente, até pouco tempo atrás, víamos notícias de caminhões levando todos os dias mortos para serem enterrados sem ninguém estar no velório das pessoas que estavam nesse caminhão, desses corpos que estavam no caminhão. E a Itália, naquele momento, não lembro a quantidade, mas também era na casa dos 1.000. A gente já está chegando a quase 10 mil. Então a gente precisa ter um entendimento do que é o Covid-19 para a gente poder, sim, de fato, cobrar dos órgãos responsáveis diante desse fato uma questão de melhora real, né? E nesse sentido a gente tem que entender qual é a grande questão do jornalismo. A grande questão do jornalismo é divulgar o que está acontecendo. A gente divulga, sim, as melhoras, as vacinas que vão acontecer, os remédios que vão aparecer também aqui no Brasil e no mundo, mas também a gente tem que divulgar essas pesquisas que mostram a porcentagem de casos aumentando. Temos que divulgar os números que aumentam a cada dia, justamente para que as vacinas possam chegar mais rápido, para que todo mundo tenha ciência. Porque se a gente não digo menosprezar, perdão, mas se a gente deixar de lado essa situação, parar de noticiar tanto, é como se o Covid tivesse acabado quando não tivesse acabado, quando não esteve ele exterminado, digamos assim. Então a gente vai estar cada vez mais colocando pessoas em risco. Eu acredito, Vinícius, que a função de quem trabalha com a comunicação não é falar o que as pessoas querem ouvir. A gente tem que falar o que de fato está acontecendo e todos que lidam nessa área estão preparados para apurar e passar exatamente isso, o que está acontecendo. Né? Então, muitas pessoas xingam os jornalistas, diminuem a profissão, mas é a nossa profissão que realmente apura as situações. A nossa profissão é que realmente passa o que realmente está acontecendo. Ela não está preocupada em agradar ninguém, em falar o que as pessoas querem ouvir. Né? Então, assim, a importância da profissão nesse momento é fundamental. Nós estamos numa guerra sanitária e é uma situação que precisa de muitas informações e essas informações têm que estar com a melhor qualidade e com a maior precisão possível, seguindo sempre as orientações da Organização Mundial da Saúde. A gente vive uma guerra, né? Posso colocar o vídeo? Pode, só posso falar uma coisinha antes? Sim. Então, você falou que a gente vive uma guerra de fato. E como que a gente conhece o nosso inimigo? Estudando o nosso inimigo, né? Tendo informações sobre o nosso inimigo. O próprio ministro da Saúde falou, a gente tem que conhecer o que a gente está lidando. Ele já falou na primeira coletiva dele, eu quero conhecer, eu não conheço ainda, a gente está lidando com algo que a gente não conhece.
né? Então, lidar com o desconhecido, falar que é uma coisa simples, uma coisa fácil de lidar, que as pessoas podem continuar a vida dela normalmente. Nós já vimos mundo afora, nós ficamos aqui assistindo isso, mundo afora, o quanto que essa doença derrubou tantas pessoas e destruiu tantas famílias. Exato. Enfim, só terminando, daí eu prometo que eu paro de falar, Flávio, em relação a... Por exemplo, na política se fala muito, se você vai debater com uma pessoa, você tem que conhecer o que a pessoa defende para você argumentar contra. Então, você tem que conhecer o outro lado. Então, você tem que conhecer a realidade também do Covid-19 para você poder buscar uma cura, buscar uma vacina, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito importante a gente estar divulgando também as notícias de boa esperança, mas também é muito importante a gente estar divulgando o Covid-19 vem causando. É isso aí. E é importante, muitos de nós têm nossa rede de contatos, e nessa rede de contatos sempre tem alguém da parte da saúde, sempre vai ter uma enfermeira, um médico, alguém que a gente possa conversar. Conversem com essas pessoas. Antes de pegar qualquer coisa do WhatsApp e sair passando, verifica. E realmente, o jornalista está aqui para isso, ele te entrega a informação correta, a informação que foi conferida. E esse é o sentido principal da profissão. Germano, Santa Casa, né, a página da Santa Casa postou alguns casos que foram curados aí durante essa semana. Não sei se você chegou a ver. Então, eu fiquei sabendo, não cheguei a ver a página, mas cheguei a ver alguns casos que conseguiram vencer o vírus, né? Vou tentar compartilhar aqui um que foi curado aqui. Tem ele saindo aqui da Santa Casa. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na tela. Foi bem interessante, ó. Ele vai estar ali, ó. Está sendo aplaudido. Porque emocionante, vídeo, né? Para dar um pouquinho aí de esperança. Emocionante, realmente. E a moça no final falando, cuidem do meu pai, eu confio em vocês. Eu achei muito bonito isso. Isso foi a parte que mais me chamou a atenção no final. E realmente os profissionais da saúde sendo grandes guerreiros, né? E muito homenageados. Exatamente. Um grande beijo para eles, um grande aplauso. Eu conheço duas, uma em Itu e outra aqui em Sorocaba. Beijo para elas, porque, o que elas estão fazendo não dá nem para comentar, porque elas estão afastadas da família para estar vendo esse pessoal que está todo doente, né? Então são tipo filho que não estão seguindo em luta, filho que não vê, marido que não vê, e tá lá, tá lutando contra esse vírus. Espero que essa luta se resolva logo, né? A gente sabe que não vai ser tão rápido, mas que se resolva e que vá reduzindo o número de vítimas. Que as pessoas também se conscientizem. Principalmente o Dia das Mães. O melhor presente de uma mãe é ter seus filhos vivos, né? Exatamente. Então, pensando nesse sentido, cada um faz a sua homenagem aí virtualmente para sua mãe, manda entregar uma flor, alguma coisa assim, né? Eu ia falar isso agora, assim, faz a homenagem do jeito que pode, por videoconferência, utiliza os meios digitais, chega na frente. Eu acho que assim, eu sei que é meio brega, mas assim, manda um carro de mensagem, mas não faz esse contato agora, nesse momento. Alguém tem uma mãe aí próxima da live para dar um alô pra gente? A minha tá longe. A minha tá na casa dela. A minha está tomando banho também neste momento. Mas a hora que ela sair, manda ela falar um alô e dar um recado aí para as mães. Sério, verdade, vamos fazer uma edição aí, Dia das Mães. Tá bom. Sim. Mas então é isso. E Vinícius, você achou a parte do pronunciamento que fala? Olha, eu estou procurando aqui, Flávia, tá um pouquinho complicado, tem bastante partes aqui, né? Eu vou vendo se eu consigo achar aqui, ó. Deixa eu ver se já que
Então, o Dória recebeu, né, alguns prefeitos, no caso hoje, durante a coletiva de imprensa. Estavam eles o prefeito de Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, Sorocaba e Presidente Prudente, né, além do Bruno Covas em São Paulo. É fato que a situação está complicada e, de fato, ô Germano, foi de fato dito durante essa coletiva que que o governador do estado de São Paulo criticou o baixo nível de isolamento social aqui na cidade, não foi? Sim, exatamente isso. Ele comentou que as cidades, no momento, ele não falou que tem cidades com grande índice, só falou que as cidades estão com baixo índice de isolamento social. E por causa desse motivo, foi exatamente esse motivo que fez, infelizmente, ele aumentar essa quarentena do dia 11, do dia 10 para o dia 31. Mas chegou a citar alguma cidade em específico? Em específico, não, ele falou várias cidades. Ele falou que nenhuma cidade, nesses últimos dias, está alcançando o índice recomendado de 70%. Entendi. É uma situação muito complicada, né? É uma situação que a gente vê cada vez mais um cenário desolador por parte aqui da nossa região. Eu consegui achar um momento aqui, mais ou menos, do vídeo, Flávia. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente assistir. Por favor, vamos colocar a parte que ele que no fala caso, isso, que no caso mostra, né, aqui perdão, que aqui mostra a situação que está enfrentando o estado de São Paulo. Então vamos lá, compartilhar aqui. Deixa eu só achar qual aba que estamos agora. Achei, vou colocar aqui. Boa noite, Paulo Marques. Ele colocou aqui, ei, seus lindos. Terça-feira tem Paulinho Marques. Por hoje, somente hoje, deixarei vocês por aqui para ouvir Emina Maricato numa live a respeito de propostas para a crise do coronavírus. Maravilhoso. Tá perdoado. Terça é com você, viu, Paulo? O Paulo ele tem um quadro aqui no jornal, né, para quem está assistindo, chamado Agenda Positiva. E é um quadro muito bacana, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Flávia, quando você estiver soltando o vídeo, você me dá um toque que daí eu já boto aqui certinho no momento. Vamos lá. Vou adicionar aqui. Vamos lá. Já pode soltar? Pode, por favor. Aqui. Começou o vídeo. Aqui a projeção, né, dos casos crescendo. Essa é uma mensagem importante. E vocês veem lá número de casos. Você percebe que Sorocaba está nesse quadrante aqui, né? Esse espalhamento para o interior. E, na sequência, o número de óbitos. Qual que é esse que está em roxo, será, né? Que também é muito impressionante. Isso, né? Que é a região de São Paulo, né? Realmente é aqui, assustador essa São Paulo, Sorocaba, progressão. Olha os números da região metropolitana. Não para, né? Chegando no dia de hoje. E a terceira projeção é no município de São Paulo. Lembrando, uma parte muito interessante. Essas projeções são as projeções, voltando um pouquinho o vídeo aqui, ó, a projeção dos números de casos também aqui na cidade. Vou colocar novamente para a gente assistir. Para concluir a sua apresentação, são 3 informações muito significativas, chama a atenção dos jornalistas também para isso. Por favor. Então, nessa apresentação, nós temos os pré-requisitos que indicam a possibilidade da diminuição das medidas de isolamento ou afastamento social. O primeiro é a redução sustentada do número de novos casos por 14 dias, e ali estão os países que adotaram esse critério. E o segundo, a taxa de ocupação de leitos de UTI inferior a 60%. Aqui, ó, nesse momento, ele diz sobre a taxa de 55%, a redução de casos, e no caso, o número de ocupações de leitos, quando você tem uma taxa menor de 60% de isolamento social. Tanto um como o outro indicador depende da taxa de isolamento.
E eu estou falando que, minimamente, no nosso cenário, nós estamos considerando 55% de isolamento. Mas o ideal é que a gente tenha mais do que isso. O próximo são 2 vídeos que mostram a progressão da epidemia no estado e no município de São Paulo. Eles são impressionantes porque mostram exatamente que a epidemia está avançando em direção ao interior de uma forma importante, né? Ninguém será poupado desse vírus, essa é uma mensagem importante. E vocês veem lá número de casos, como isso aconteceu muito rapidamente, esse espalhamento para o interior, e na sequência o número de óbitos, que também é muito impressionante, né? Quer dizer, realmente é assustador essa progressão. Falando dos óbitos no estado de São Paulo. Chegando no dia de hoje. E a terceira projeção é no município de São Paulo, mostrando uma parte muito interessante e dramática, que é o deslocamento, né, da epidemia para as regiões periféricas, para os bairros onde existe maior adensamento populacional, maior número de pessoas por metro quadrado, situações de infraestrutura de saúde mais complicadas, situações de acesso mais difíceis. Então, esse vai ser o grande desafio, sem dúvida nenhuma, que nós vamos enfrentar nas próximas semanas. Bom, essa é a situação do estado de São Paulo, né, mas também a situação da cidade de São Paulo. O maior epicentro da doença no Brasil se encontra em São Paulo, assim como o estado de São Paulo também é talvez o estado com mais número de casos nesse momento também. É uma situação alarmante que a gente tem que levar em conta, porque aqui a gente não está falando de achismos, né? A gente está levando em conta projeções matemáticas científicas. É uma questão de vida ou morte. A gente está falando de vidas aqui, enquanto a gente vem fazendo esse jornal aqui também. Nesse sentido... Germano, qual que é o número total? Só um minutinho, Vini, só para eu fazer um cálculo. Total Brasil é 145 mil casos, 328. Mas e mortos? Isso. Mortos é 9.897. 897. O estado de São Paulo, só o estado de São Paulo, está dando 3.201, é isso? Vou pegar aqui. Vou confirmar, mas é 3.416. Isso. 3.416 óbitos. Enquanto que, no caso de casos no estado de São Paulo... E o Brasil é 9.897. 34% é totalmente concentrado no estado de São Paulo. Flávia Toledo, sua habilidade matemática é impressionante, né? É uma situação complicada. A gente, momento de descontração nesse momento, mas 34% de todo o Covid no Brasil é uma brincadeira preocupante. Exatamente. Não seria uma descontração, mas um alerta vermelho. Porque realmente, se a gente tem aí 9.897 casos, isso aqui é uma regra de 3, por isso que foi tão rápido. Mas, gente, 9.897, né? Que são aí o valor de total de mortes. E é só no estado de São Paulo, esse número aí, 3.400 e alguma coisa, dá 34,5%. Então, daqui a pouco, perfeito. Mas se a gente continuar desse jeito, relaxando, não se cuidando, pode realmente ficar quase 50%. Flávia, se as pessoas não se atentarem. Indo um pouquinho a nível nacional, né, a governo federal nesse sentido, não é novidade que a questão do Covid-19 vem gerando muita polêmica por parte do nosso presidente da República. Ontem ele recebeu no Palácio do Planalto, junto com o Dias Toffoli,
Paulo Guedes, Flávio Bolsonaro, filho dele, e outros membros do governo, um grupo de empresários, né, dos grandes empresários do Brasil, pedindo a flexibilização da quarentena, né, para voltar ao comércio, voltar às atividades econômicas do país. É interessante fazer esse comentário, porque ontem, quando ele levou esse grupo de empresários, juntamente com Paulo Guedes, conversar com o Toffoli, que o Toffoli é o presidente do STF, ministro do Supremo Tribunal Federal, numa tentativa de dar uma pressionada no STF para voltar a permitir os comércios abertos, né, para ajudar na flexibilização da quarentena. Porém, nesse sentido todo, o Toffoli, como que fala, matou no peito e saiu tocando, né, que a gente fala nesse contexto. Ele tirou dele, falou que falta mais diálogo entre governo federal, estados e municípios, né. Então foi uma situação muito interessante nesse ponto, porque ao ser pressionado, ele recua, né, de uma forma, digamos, elegante, não assumindo a responsabilidade dessa situação. E ainda falando de governo federal, eu vou compartilhar aqui também sobre a situação. O Jair Bolsonaro disse que amanhã realizará um churrasco para 30 pessoas no Palácio da Alvorada, né? E daí, questionado hoje à tarde sobre a questão desse churrasco, ele respondeu o seguinte, em meio aos números cada vez mais preocupantes, né? Segundo aqui o jornal O Estado de Minas, perguntado em Brasília nesta sexta-feira sobre quantas pessoas iriam de fato ao churrasco, Bolsonaro foi direto. 700 pessoas confirmaram aqui, 800 pessoas no churrasco. Peraí, quem vai aqui? 900 pessoas no churrasco amanhã? Tem mais um pessoal de Taguatinga, 1.100 pessoas no churrasco. Tá todo mundo convidado, 1.300 pessoas no churrasco amanhã. Mas quem estiver aqui também, se tiver 1.000, a gente coloca lá dentro. Ele ironizando a questão do churrasco, ou seja, dá uma brincada ali durante a entrevista, no momento onde cada vez mais é uma crescente a crise política gerada pela questão do Covid-19. Germano? Exatamente. E aí a gente vê o quanto que ele está sério com esse caso, né? Quanto que ele está sério com a questão do vírus, né? Eu acho que assim ele precisa focar um pouco mais nisso. Eu acredito que está faltando um pouco de foco nele, né? Falta um pouco de foco dele querer focar nesse caso. Eu sei que é importante colocar a economia, o comércio aberto, mas tem a questão da saúde, né? Saúde em primeiro lugar. Não é, Vinícius? É aquela questão, né? Por exemplo, a economia, segundo muitos especialistas, vai entrar em um colapso de todo jeito. Agora, o que vai definir se esse colapso vai ser pequeno, grande, ou grande com muitos mortos, é a questão do isolamento social, né? Se a gente vai ficar em casa ou se a gente vai voltar aos comércios, né? Então, é uma grande questão que a gente tem que levar em conta disso tudo, porque, de fato, é uma situação um pouco complicada para a gente entender. Sim, sim. Lembrando que, assim, nós estamos chegando praticamente a 10 mil casos, considerado pouco em relação à quantidade da população brasileira, é considerado, mas poderia ser pior, e pode ser pior ainda, né? Pode aumentar muito ainda, porque temos 9 mil casos, né? Quase 10 mil casos, mas também temos 145 mil pessoas que estão confirmadas e estão infectadas. Vale lembrar, aí, né? Sim, pode falar. Não, vale lembrar que desse montante de pessoas confirmadas com a doença, somente 55 mil pessoas que conseguiram se curar do Covid, né? Então a gente tem mais pessoas que não se curaram até o momento. Exatamente. É um índice alarmante. Como você falou, é um índice alarmante que nós estamos vivendo nesse momento. E ressalto muito, vale ressaltar isso. Pessoal, tomem cuidado. Fiquem em casa, use máscara, usem álcool gel, vamos fazer higienização correta para esse vírus não chegar até você. Ah, mas eu não estou preocupado. Mas se você não está preocupado, se preocupe pelo menos quem está do seu lado. Sua mãe, sua tia, sua avó. Entende? Então, a questão é se preocupar
com o próximo. E em muitos casos aqui, a pessoa não está se preocupada com o próximo, entende? E falando em preocupação ao próximo, tem uma notícia aí interessante também, gostaria de comentar sobre, Germano, que é a questão da Jaqueline Coutinho, nossa prefeita aqui de Sorocaba, que ela disse agora, recentemente, não descartar o lockdown em Sorocaba. Relembrando, o lockdown é a quarentena em grau máximo, né, no sentido de que você só pode sair de casa para questões essenciais. Hospital, farmácia ou mercado. Você também pode sair para trabalhar em algum dos serviços essenciais, que daí engloba mais coisas, né? Além do hospital, mercado, farmácia, engloba também os serviços como correio e outras coisas, mas a número reduzido. Como, por além exemplo, do correio, transporte no público, caso, né? exatamente, além do correio, transporte público, a área da imprensa também, né? E isto, Repórter. dependendo da situação, a gente também. Exatamente. Olha, Flávia, voltou. Voltou a Flávia. Saiu de novo. Peraí, gente. Já estou voltando aqui. Exatamente. Então, e... Vinícius, eu vou... Claro. Só para falar, interromper um pouquinho, mas assim, Imagina. mas esse caso de lockdown é por quê? Por causa que o índice de Sorocaba vem caindo drasticamente dia após dia. Eu acho que assim, vamos voltar um pouquinho. É aquela festa de amigos, é aquele rolezinho de moto de madrugada, vamos falar o assim, pancadão, é a live, pancadão em vários bairros da Zona Norte, que mais? Aquela live na casa de amigos, vou juntar 5, 6, 7, 8, mas não pega nada, só uma livezinha, mas não vai ter problema nenhum. Isso pega. Isso é o que acarreta. Então, assim, se ela não descarta... Lady Murphy, né? Exatamente. O que pode dar errado, pode dar errado. Exato. A grosso modo, claro que não é só isso, né? Mas é por aí o conceito. Sim, sim. Por quê? Tá um índice alarmante. Eu vou pegar esse índice certinho aqui, porque assim, está entre 41% a 30%. E aí que está esse problema. É muito baixo esse índice. É muito baixo. E o que pode acarretar com isso? Imagina, vamos chegar a uma mais... Vamos por uma base de 35%. Meu, o pessoal 65% está na rua. Normalmente, está fechado o comércio, está fechado, mas está na rua. Não adianta, já comentei há uns tempos atrás, supermercado virou o shopping do dia, né? Hipermercado, no caso, virou shopping, né? Porque você encontra mãe, pai, filho, falta só o cachorro que está em casa, mas você encontra a família inteira. Exatamente, eu nunca lembro. vi os supermercados tão cheios em toda a minha vida. Eu acho que antes do Covid já não era tão cheio quanto agora. Eu não Parece entendo que agora de verdade. superlotou. Essa situação, Flávia, daria para fazer um mestrado tranquilamente, né? Porque a gente entendeu que está motivando as pessoas a saírem de casa para frequentar o mercado no momento de quarentena, a nível assim que a gente nunca viu, a nível tipo sem a quarentena, né? Tá impressionante de ver. Às vezes eu preciso ir, ou meu pai, a gente sempre vai de máscara, um por vez, né? Então, o pessoal parece que ficando em casa, eles começam a ter essas ideias. Vamos ao supermercado? Vamos... Porque eu nunca vi tão cheio. Esse feriado, Vinícius, desculpa até te cortar, não tinha condição de andar dentro do supermercado. Então, muita gente está assistindo essa live aqui deve ter percebido o quanto estava difícil andar dentro do supermercado e difícil manter também distanciamento social, porque às vezes o corredor era estreito e as pessoas, mesmo assim, elas não se tocam, elas ficam em cima da gente. Então, não espera a vez dela para olhar aquele produto. Então, assim, tá muito difícil manter um distanciamento dentro do supermercado. Fora os locais ainda que, alguns bairros, né, que mantêm os pancadões. Teve uma mulher que foi presa 2 vezes aí por conta de pancadão. Ela tinha uma casa de eventos, então a polícia levou ela 2 vezes. Então, assim, é bem complicado. Na terceira ela vai pedir música, será? Pois possivelmente. Possivelmente. Tá lá do bairro. A gente brinca, mas a situação é complicada, né? É muito sério. E assim, você vê que os números só estão aumentando. Então, assim, tem que servir de alerta.
Você viu um alerta, Claro. e eu acho que tem que ser igual ao Paraguai. O Paraguai, as pessoas se disciplinaram de uma tal maneira que elas conseguiam achatar a curva rapidamente. Então, elas Tipo a achataram a Nova curva Zelândia também, né? rapidamente, elas conseguiram voltar rapidamente para os seus trabalhos, para as suas atividades. Então, a partir do momento que a gente consegue achatar a curva com mais rapidez, aí sim, também conseguimos voltar aí para as nossas atividades com mais rapidez. Exato. Exatamente. Quanto antes a gente fazer a nossa questão, né? Nosso dever de Nossa casa. lição de casa aí. Exato. Mais rápido a gente volta também à nossa vida normal. É uma situação complicada, eu sei, mas fazer o quê, né? É uma situação que a gente precisa resolver de forma responsável, né? Não dá para a gente ficar contando com a sorte nesse sentido. Ah, mas não pega nada, sair com um amigo, tomar uma, chamar ele para vir em casa, ou ir no bar ali que está aberto, que não deveria estar, né? Mas, enfim, gente, é complicado. A Não, possibilidade tem de pegar alguns bares existe. que foram interditados, mas porque eles estavam deixando a porta mais ou menos baixa, a pessoa batia na porta lá do bar, falava uma senha lá que era padrão, eles abriam a porta, que já sabia que era alguém que já conhecia, e entrava lá. Então, por exemplo, você via a porta baixa, mas tinha um monte de pezinho. Então, assim, É tão coisa de série, né? Tipo, não, tem que falar a senha para entrar, né? Tão coisa de desenho. Qual a senha? é Margarida, não, surreal. beleza. Então pode entrar. Qual a senha? Cerveja, pode entrar. Meu, sabe, é um negócio complicado. É muito Eu complexo. acho que quando isso acabar e a gente contar para as futuras gerações, né, eles vão chegar a acreditar, eles vão falar, não, você está brincando, você está mentindo, você está transvariando, porque chega a ser absurdo o nível de coisas que estão acontecendo. E aí também eu quero citar um ponto muito bom, um ponto interessante, que é a criatividade do brasileiro. Não só para os negócios, mas muita gente fazendo comemoração online de aniversário, de festas. Tá legal, né? Usando o Zoom, usando esses aplicativos, né, para comemorar aniversário. Então, assim, eu achei muito legal como o brasileiro é criativo. As pessoas adaptando seus negócios. Vamos ver se a gente traz aquele contato, Vinícius, para contar como que ele adaptou o bar dele. Uhum. Sim. Vamos entrar em contato. Eu já entrei em contato com ele. Estamos conversando, né? Na verdade, estou aguardando a resposta dele. Mas assim que tivermos uma resposta, uma coisa mais certeira, sem dúvida nenhuma, a gente vai fazer uma live. O jornal vai começar a mostrar agora como que as pessoas estão fazendo diferente. De repente, a gente passa o link aí do StreamYard e ele possa fazer dentro da cozinha dele, preparando os lanches, mostrando o motoboy saindo. Tipo, como que as pessoas estão se virando? E a gente quer mostrar isso até para servir de inspiração para as demais que assistem. Exato. É uma situação muito interessante, né, Flávia? Já visto que de repente outras pessoas podem vir a tomar esse exemplo e fazer o mesmo, né? Porque não é uma questão tão simples quanto parece a gente vir aqui falar que o recomendado é realmente ficar dentro de casa, que a gente tem que sair não, que a gente tem que ficar dentro de casa, evitar sair para a gente evitar o coronavírus. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um aí voltando à questão do pequeno empresário, do pequeno microempreendedor também, do pequeno empreendedor, cada um sabe qual a situação que está complicada, né? Isso é inegável, não só para o empreendedor, mas também para o empregado, né? Para o trabalhador. Não está fácil. Aí voltamos ao começo dessa live, quando você estava falando do auxílio emergencial. Muita gente ainda não recebeu. Então é complicado você ver a questão que está ali, por exemplo, de ter o seu filho de repente está com fome, você ter fome também e a comida cada vez mais abaixando. É uma situação muito delicada. A gente tem que levar isso em conta também. E aí volta na questão, por exemplo, de mais agilidade por parte do governo federal em liberar esse auxílio. Mas aí, de repente, se a gente tiver mais exemplos disso, e aí voltando aos empreendedores, a gente mostrar como que é possível, de repente, isso pode ser uma situação da qual muitos possam fazer e continuar gerando emprego, mantendo empregos, né? Continuando mantendo o seu ganha-pão. Eu acho que agora é um momento fundamental para quem mexe muito com redes sociais, quem gosta muito de Instagram, sim, gosta muito de Face, e entende disso, ajudar aquela lojinha perto da sua casa, que às vezes é um senhorzinho que toca, que não sabe divulgar os produtos dele. Eu vi um movimento muito importante aqui, muito interessante, de um circo que estava instalado aqui no bairro Éden,
esse circo, eles começaram a passar fome, passar dificuldade, porque eles não conseguiam mais fazer shows, e o pessoal colocou o espetáculo deles na rede social, cobrando um valor para a turma poder assistir, é um valor bem baixinho, mas para que todo mundo pudesse assistir, e angariou dinheiro para o circo. Eles fizeram virtualmente, né, uma apresentação virtual, e para a turma assistir pagou um valor. Então, se todo mundo fizer isso, amparar o comércio próximo, amparar aquele senhorzinho que tem sua lojinha, divulgar os produtos dele, tanta gente, tantos jovens aí que passam o dia inteiro na internet, utilizar para esse benefício, seria muito meme, legal. Né? Exatamente. É aquele meme aí, só no computer, né? Exatamente, e ajuda a fomentar e dar uma notícia de esperança para a pessoa. A gente pode encontrar um outro mercado para você, um outro nicho. E também lembrando que as opções de vender por internet, muita gente vai estar em casa, né, sem fazer nada, passando o dedo no celular, olhando aí no computador, e vai ver as coisas para comprar. Então, assim, aliás, olha o Ferro Velho Bar aqui, gente, comentando nossa live. Ele comentou? Comentou, falando aqui, Germano Schoenfelder, olha o au, que lindo. Cadê o au? Ele invadiu aqui, ó. Ah, que bonito. Vamos ver se ele aparece. Olha lá. A estrela da live apareceu, o cachorro do Germano. Bob. Já chegou o nosso entrevistado, né? Vamos parar aqui para fazer uma entrevista sobre esse cachorro. Olha lá, apareceu lá. Enfim. Como ele chama? Bob. O Bob, olha lá, o Bob. Do meu cachorro também, do meu ex-cachorro, né, que infelizmente veio a falecer. Olha só, achei aqui no perfil do Ferro Velho também, eles que sempre vêm mantendo, né, um jeito bem legal aqui de divertimento na cidade. Exatamente. Legal, né? Eu vi até que alguns bares mais tradicionais, eu vi o bar do Argentino, que eles também estão fazendo entrega, tem minha amiga lá da Casa da Frida, então assim... Será que o Bar 2E tá fazendo entrega também? É isso que eu ia perguntar. Eu ia me atentar a isso, aos bares mais tradicionais e mais antigos de Sorocaba, como eles estão se virando. Porque assim, a Rádio Cultural não tem preocupação com patrocínio, né? Porque é uma rádio comunitária. Muita gente que patrocina e ajuda esse projeto, mas a nossa visão não é de lucro, a nossa visão é realmente de passar as informações. Isso é muito interessante, é comunitária, né? E a gente agradece nossos apoiadores, porque sem eles também a gente não manteria os trabalhos. Mas é muito legal a gente poder divulgar iniciativas diferentes. Porque muita que saudades gente assiste... do Bolovo do Bar 2E. Pois é, do Bar 2E. Pois exatamente. Um dos bares mais antigos. Outro ponto antigo de Sorocaba, até é um ponto meio lendário, assim, é o Rei do Pernil. E eu fico me perguntando como que ele está fazendo, né? Existe um bar também perto da faculdade ali, da Uniso, né? Da Uniso. Que pega a calçada inteira. Então, assim, eu fico muito curiosa para saber se esses lugares estão fomentando para manter. É interessante, né, a gente analisar dessa forma, porque é uma questão realmente que a gente para e pensa, nossa, mas peraí, como que a gente está fazendo para resolver essa questão? Então, muitos agora devem estar fazendo de um jeito diferente para se manter e continuar vivendo, né, mantendo seu ganha-pão. O nosso convidado do Sebrae, né, o Alexandre, deu muitas dicas, falou sobre academia. Dicas, né? Da academia falou do eu nem imaginava de lá você. também, né? Lá do cara que entrega cerveja, bebidas. O da academia também, que você pode alugar uma esteira de repente. Alugar uma esteira. Nunca vi isso. É incrível. Acho que eu vou alugar uma também. Vamos alugar? Vamos. Nós três entramos na próxima live correndo na esteira. Combinado. Uma abertura do jornal. Aqui vai ser lindo. Todo mundo correndo, suado. Espera um pouquinho, o Germano caiu, desmaiou. Como assim o Germano caiu? Caiu literalmente, né? Tipo... literalmente. Caiu de verdade mesmo. Ai, meu Deus do céu. Esse é o verdadeiro corre do jornalista, né? Vamos voltar ao assunto sério, porque tá virando stand-up essa live aqui. Não, vamos voltar. Sério. Enfim. Mas vamos fazer a Aline perguntou aqui. Não, pode falar, depois eu... Não, vamos ver se a gente consegue trazer nas próximas lives empreendedores que estão fazendo coisas diferenciadas. Vamos fazer uma série diferente. Sem dúvida nenhuma. Vamos sim.
que a Linei perguntou? A Linei perguntou como que está a situação do Distrito Federal e Brasília ainda não decretaram medidas de isolamento. Como assim? O Distrito Federal? O Distrito Federal, juntamente com Brasília, que ainda não decretou o isolamento social, né? Por quê? Juíza do Distrito Federal, isso há 2 dias atrás, barra flexibilização do isolamento social. Houve uma tentativa de manter uma flexibilização do isolamento por lá. Aqui, Distrito Federal cai para nona posição no índice de isolamento e atinge pior taxa desde o fechamento do comércio. Essa notícia é do dia 6 de maio, há 2 dias também. Segundo o G1, a adesão ao distanciamento social está em 43,7%. Dados foram levantados nesta segunda-feira, dia 4. E ainda parece estar mais aderente a Sorocaba, né? Parece que Brasília está mais aderente do que Sorocaba. Ainda Quem responderia bem maior. sua pergunta, Alinei, perfeitamente, além da gente que tem acesso às informações, mas a gente tenta focar mais no estado de São Paulo, mas quem é de Brasília mesmo é o Paulinho que vem todas as terças. Então, ele tem todas essas informações do Distrito Federal e eles tentaram, pelo jeito, fazer o que Sorocaba tentou fazer, flexibilizar. Uhum. O que necessita, né, a gente parar para pensar e analisar essa situação a que ponto que a gente está caminhando nesse sentido para a gente conseguir trazer a economia, de fato, o mais rápido possível. Volto a dizer, a economia, segundo especialistas, vai ter, de fato, um colapso, mas daí precisa se analisar se esse colapso vai ser pequeno, grande, ou qual vai ser o contexto desse colapso, né? Aliás, já começou a ter um pouco, né? Já começou os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, já começou com esse. Eu conheço pessoas, Votorantim, Sorocaba aqui, que já estão falando para mim que estão com dificuldade de pagar contas, né? As contas básicas, prioritárias, água, luz e comunicação. Exatamente. Ontem, inclusive, falando de comércio, né? Falando de economia, o dólar estava batendo na casa dos R$5,83. Hoje ele caiu para 5,73, 10 centavos. No caso, nesse sentido, né? Mas daí entra várias coisas, o dólar comercial, né, que a gente fala, é comercial ou turismo, Flávia? Você que entende um pouquinho melhor da economia. O dólar comercial. E o dólar comercial, isso, que estava a R$6 já ontem. Então, é uma situação que preocupa, né? Nunca se imaginou o dólar bater na casa dos 6. Muita gente toda ainda... a nossa história. Se a gente falasse isso em 2019, eu falo, não, você tá mentindo, não é possível. Me dá 2 doses aí do que você bebeu, que eu quero ficar tão louco quanto. Em 2015, 2016, então... Exatamente. Tem Nem uma se cogitava. Foto, dos protestos anti-Dilma, né? Do fora Dilma na época, acho que 2015, 2016, acho que 2015 ainda, antes do impeachment, que o dólar estava batendo ali na casa dos 2,60, 2,70. Eu não vou ter essa informação precisa neste momento, mas que é uma criança, né, uma menina segurando uma placa. Dilma, devolve meu dólar a 1,99. Resgataram essa foto e colocam hoje. Eu não sei se isso é um pedido de protesto ou um pedido de socorro, gente, porque hoje o dólar está muito alto. Exatamente. Não, mas nem que a gente quisesse viajar para fora não dá, Vinícius. Porque o coronavírus não vai permitir mais nada, não é só o dólar. Né? O coronavírus é você achar atividade dentro da sua casa. Exatamente, olha, pode ir falando que eu estou escutando aqui, Flávia. Vinícius, Oi. Então, em 2015, eu posso falar que eu estava fazendo, acho que minha primeira viagem para o Paraguai. Estava indo para o Paraguai pela primeira vez. E nesse dia, foi muito interessante que nesse dia, eu não lembro qual foi o assunto, qual foi o problema, não vou lembrar, eu sei que a Dilma falou alguma coisa e o dólar fez um estouro do Paraguai porque o dólar do Paraguai tem uma diferença com o dólar comercial, é um valor um pouco acima, dependendo. Sim, porque assim, no começo do ano, consegui pegar os dados aqui, o dólar estava 2,69. Daí em fevereiro ele subiu um pouco, foi parar na casa dos 2,85 no dia 27 de fevereiro de 2015. Daí em março esse valor chegou até o valor de 3,29.
né? E daí começou a cair, ficava variando na casa dos 3, 2,90, casa dos 3, 2,95. Realmente é uma situação que, olhando de retrospecto, é uma situação interessante, né? Sim, sim. E nesse caso que eu tava falando lá, eu tava. O dólar tava 2,36 na época, né? Tipo, a primeira compra do 2,36. Daí teve esse problema, o dólar chegou a 2,99, praticamente R$ 3. E aí todo mundo parou. E como minha primeira vez lá no Paraguai, eu falei, e agora? Eu falei, espera. Meu, parecia o aluno esperando o sinal com intervalo, que o pessoal ficava 2,90, 2,60, 2,55, 2,50. Quando chegou a 2,45, falou não vai baixar mais, foi todo mundo comprar dólar para fazer compra no Paraguai. É bem por aí, né? A casa de câmbio, nesse momento, parece o novo Maracanã, né? Tipo, todo mundo assistindo ali atentamente. Parece que é o Brasil na final da Copa. E a cada centavo que baixava é uma comemoração. É um gol marcado. Imagina o coração como está o coração dos nossos investidores, das pessoas que mexem e que gostam de investimentos, ainda mais com a bolsa sofrendo quedas, sofrendo circuit breaker. Circuit breaker é quando você tenta restabelecer, né? Você tenta reanimar, né? Quando você pega o desfibrilador lá e tenta socorrer. Flávia, você que entende um pouquinho mais desse assunto, o que seria o circuit breaker? É tipo você pegar e tentar de todo jeito retomar o valor do dólar? Tenta retomar, e aí o circuit breaker é o seguinte: não deu, gente, vamos parar por hoje. Você encerra as negociações, é isso? Encerra, fala, ó, vamos tentar, vamos colocar o desfibrilador, vamos reanimar, vamos acordar. Não deu, parou. Sim, mas daí no caso o que seria? Quando, por exemplo, você é a que toma conta, você tipo, ó, não deu mais, é isso? Ou tipo, não, vamos fazer alguma coisa aí, vamos vender mais dólar, vender menos, como que funciona nesse quesito? Eles começam a interagir, né, e daí nesse momento, o que acontece? As negociações começam a ficar turbulentas, eles não conseguem segurar a queda de forma alguma, nem dos passivos e ativos, e aí para. Eles falam, não, vamos parar que não vai dar bom, né, para não falar outra palavra. Vamos parar que não vai dar bom. E aí no outro dia eles tentam restabelecer. E às vezes, algumas vezes, né, de março para cá, teve alguns dias que eles tiveram 2 vezes o circuit breaker. Então, sim, que ficou bem marcado na época, né? Sim, exatamente, ficou muito marcado. Que às vezes esses termos, eu estava até brincando com o Vinícius, os termos do economiquez, eles são bem complexos. Muito chatinho. Muita gente não entende o que está acontecendo, mas geralmente quem é investidor, ele já sabe como que está a situação e não esperava em 2020 ter que passar por uma situação dessa. É assim, ó, o circuit breaker é um mecanismo utilizado pela B3 que permite, na ocorrência de movimentos bruscos do mercado, o amortecimento e rebalanceamento das ordens de compra e venda. Ou seja, é o que eu falei, quando a situação está muito complicada, você dá é como uma injeção de ânimo para tipo, evitar tipo, uma situação ainda pior, né? Os mecanismos de paralisação da bolsa, de compra e venda, de ativo e passivo. Vamos parar aqui que o negócio tá caindo. Entendi. Então, quem é investidor, quem lida com investimento, quem vive de investimento, a pessoa passou um certo infarto aí durante esses últimos 2 meses. Nem fale. Tá uma situação complicada, acho que para todo mundo também, né? Exatamente. Para a economia em geral, mas em vista que a maioria dos bancos eles estão postergando os prazos das dívidas, né? Eles estão conseguindo prolongar até 90 dias, a maioria das dívidas das pessoas. Então, em que se pese, em algumas situações, o brasileiro também está conseguindo reformular a vida dele aí. Entendi. Até nas escolas, né? Oi? Até nas escolas, né? Estão conseguindo reformular, estão voltando ao serviço home office, né? Estão adotando o serviço home office para os professores e juntamente com os alunos, né? Eles estão descobrindo as novidades, né? Estão descobrindo a tecnologia que eles não conheciam. Perfeito. É isso mesmo, perfeitamente. O mercado também tentando se adaptar e as escolas também tentando se adaptar. Aliás, sendo uma fase de aprendizado e adaptação para todas as vertentes. Mas qualquer hora, Vinícius, eu vou trazer alguns amigos meus aí da área de mercado
mercado financeiro para a gente falar sobre isso, circuit breaker, investimentos, mas sem esse economiquez. O simples Exato. e básico para que todo mundo que está assistindo, ouvindo, possa entender. Eu até me perdi na hora de explicar, Vinícius, porque a gente está tão acostumado a não falar no banquês e economiquez, que na hora que a gente tem que falar no termo simples, didático, a gente meio que dá uma travada. Mas vou ver se eu trago esse contato até para falar um pouco sobre a ação dos bancos em relação a postergar dívidas e as demais ações aí. E sobre os juros também, como que vai ficar uma projeção daqui para frente. Exatamente. Bom, o Jornada Cultural hoje foi muito bom, entrou muita gente aqui, eu queria agradecer cada um que participou, cada um que veio assistir essa live, queria agradecer aos meus colegas também de jornal, queria agradecer ao Vinícius, o Germano, agradecer a presidência da Rádio Cultural também, que sempre nos ajuda muito, né? E seguir para a nossa próxima edição, que será terça-feira, e aí terá agenda positiva com o Paulinho Marques, eu ia falar Marquinho Paulês. Ele vai adorar. Marquinho Paulês. Marquinho Paulês, meu Deus do céu, Flávia. Paulinho Marques, né? Pode salvar esse nome, vou usar isso agora. A gente vai trazer ele terça-feira com a agenda positiva, daqui a pouco nós saberemos quem será o convidado de terça-feira, né? E também convidar vocês a sempre escutarem, né? Quem estiver na Zona Norte aí, região da Zona Norte, a escutar também a nossa transmissão FM nas ondas do rádio, em 87.7. Finalizamos, então, nosso trabalho. Perfeito. Mais uma vez, agradecendo cada um que participou aqui conosco, cada um que nos ouviu ou nos assistiu. E até semana que vem, terça-feira, estamos de volta. Bom final de semana a todos, fiquem em casa e se protejam nesse frio, né, que está fazendo friozinho aí, também interessante. Pois é. Quero agradecer também o pessoal que acompanhou, o pessoal que está de frente, que está na batalha, está lutando contra essa doença. Um beijo, um abraço. E terça-feira a gente volta, né? Com novidades, né? Muito obrigado. Exatamente. Beijo, abraço à distância agora, hein? Virtualmente. Beijo, Linei. Obrigada. Ela colocou parabéns pelo jornalismo. Voto por mais cachorrinhos. Nós também adoramos cachorrinhos. Até mais, então. Obrigada e até a próxima edição do Jornal Cultural.